Boa noite, Marcelo. Gostaria que você fizesse uma análise geral da partida. O que não funcionou para o Flamengo hoje? O porquê de tantos passes errados? Como corrigir isso agora para a próxima partida diante do CSA? A gente tinha a intenção de controlar o jogo. A gente sabe que, contra o Fluminense, se você tiver uma sequência de passes errados, dificulta muito na parte defensiva. E nesse tipo de jogo, quem controla a bola, controla o jogo. A gente não conseguiu controlar a bola, eles tiveram mais posse, rodaram, tiveram um volume de jogo até maior. Acho que tiveram poucas penetrações, infiltrações. A gente controlou essa parte defensiva, mas realmente nesse controle do jogo ofensivo a gente não conseguiu ter esse controle. Marcelo, boa noite. Sei que você deve estar querendo falar sobre o jogo, mas a gente precisa perguntar também sobre a presença aí do novo treinador, o Jorge Jesus. Vocês chegaram a conversar alguma coisa antes da partida? Não necessariamente hoje, mas quando ele foi visitar o CT, enfim, que tipo de contato você já teve com ele? E que impressão você acha que deu para passar dessa equipe para o novo comandante? O nosso contato ele foi muito rápido. A gente conversou apenas hoje algo em torno de 5 minutos, nada mais do que isso. Apenas ele desejou boa sorte na partida de hoje, mas não teve nenhuma participação, assim, até por parte dele. Ele quis deixar que as coisas fossem andando como elas já vinham sendo programadas. Seguimos o programa de jogo que a gente já havia estabelecido e deixamos... Ele nos deixou bem à vontade para que a gente fizesse o que já estava combinado. A impressão hoje não foi boa. Eu tenho certeza que ele vai querer que a gente melhore em alguns aspectos. O nosso torcedor ele cobra muito isso. A gente não fez uma grande partida, a gente sabe disso, temos total consciência disso, mas a gente sempre busca melhorar. Então, mesmo que a gente tivesse feito uma partida hoje de um nível mais alto, a gente iria buscar que a próxima partida fosse também com outro nível de expectativa para o nosso torcedor. Então, agora a gente vai organizar de novo, conversar de novo, para que no jogo de quarta-feira a gente faça um grande jogo lá em Brasília. Marcelo, para a TV SIC de Portugal, se na hora de passar o bastão, se você tivesse que dar um conselho para o Jorge Jesus, que conselho você daria? Eu acho que, da forma como ele tem a carreira dele, vitoriosa, experiente, eu acho que não sou eu que deveria passar esse tipo de conselho para ele. É o contrário. Ele que vai nos aconselhar, nos orientar, é o nosso treinador, tem uma experiência muito grande a nível internacional, vitorioso. Então, eu acho que eu vou passar para ele as ideias que a gente vinha fazendo, mas quem vai seguir as orientações dele somos nós. Mas a experiência que você tem no time? Eu vou conversar com ele individualmente, sobre cada atleta. Aí são coisas particulares de comissão técnica. Marcelo, apesar do Flamengo ter conseguido pela primeira vez no ano uma sequência de 3 jogos sem levar gols, não conseguiu manter aquele nível de atuação que vinha tendo sob o seu comando. O que você, na sua opinião, o que você atribui o fato do Flamengo não ter feito um bom jogo hoje? Primeiro, que você tem que levar sobre os aspectos da sequência que nós estamos jogando. Nós jogamos contra o Fortaleza no sábado. Então, muita gente achou que essa vitória sobre o Fortaleza foi uma vitória tranquila, e não foi. Visto que o Fortaleza saiu para jogar com o Atlético Paranaense lá, o Atlético ganhou de 1-0 depois que teve um jogador expulso do Fortaleza e ganhou por 1-0 gols 42, 43 do segundo tempo. O Fortaleza foi pegar o Grêmio depois, teve que perder mais um jogador para tomar um outro gol aos 44. Então, esse tipo de jogo do sábado não foi um jogo tranquilo. Nós ganhamos porque jogamos bem. Se não tivesse jogado bem, não ganharia do Fortaleza. É uma equipe muito bem treinada pelo Rogério, uma equipe muito bem montada. Então, isso valorizou o nosso trabalho no jogo de sábado, mas criou um desgaste. Chegamos na terça-feira com um tempo de recuperação muito curto do jogo de sábado, onde era uma decisão de campeonato, onde valia uma vaga, uma competição eliminatória, que tem um desgaste psicológico muito grande, visto que o Corinthians também fez uma grande atuação no jogo de terça e chegou no jogo de ontem e também empatou o jogo. Então, para as duas equipes houve um desgaste emocional, não é só físico, é um desgaste geral.
Então, a gente sabe que esse desgaste do jogo de sábado para o jogo de terça, o tempo foi curto, não treinamos. Do jogo de terça para cá, praticamente recuperamos também os jogadores. Então, a gente vem tendo pouco tempo de treinamento. É questão de a gente ajustar, analisar os erros, corrigi-los, para que na próxima partida a gente possa minimizar essa margem de erro. Marcelo, aqui do teu lado. Você já esteve com o Diego, o que aconteceu com ele, se pode ser um problema para você para o jogo contra o CSA, e exatamente sobre isso. Você colocou o Berrio no segundo tempo. Eu queria saber o que você pretendeu com a entrada do Berrio, se foi segurar o Caio Henrique, que estava muito bem na subida ao apoio, tanto indo fazendo a diagonal e também pelo sentido ali, como se fosse um ponta na linha reta, e se você se esse seu intento não foi, no caso, positivo, porque o Berrio não entrou bem na partida, né? Se a gente for analisar individualmente, a substituição não surtiu o efeito que nós gostaríamos que surtisse. A gente sabe que o Berrio pode fazer atuações melhores. O jogo contra o São Paulo é um exemplo, onde ele entrou e fez uma grande atuação. Mas isso aí acontece com qualquer jogador. A gente poderia ter tido uma atuação de outros jogadores também muito boa e algum outro jogador não jogando bem. Mas a intenção era botar o Everton por dentro para que ele tivesse maior opções de achar os jogadores de lado, como o Bruno Henrique, o Gabriel e o próprio Berrio. A sua pergunta já foi um pouco da minha resposta, prender um pouco mais o Caio e a gente usar as diagonais, trabalhando de um lado e terminando do outro. Infelizmente, a gente conseguiu fazer pouco esse giro da bola. A gente conseguiu fazer algumas coisas, muito jogadas verticais, coisas que eu não gostaria que a gente fizesse naquele momento da partida, que a gente circulasse um pouco mais a bola e mantivesse um pouco mais essa posse. Infelizmente, a gente não conseguiu manter essa posse e, como eu falei no início, quem perde o controle da bola, perde o controle do jogo. Perdemos o controle do jogo em alguns momentos. Quando a nossa equipe ficou postada, em alguns momentos, eles tiveram posse, mas não tinham infiltração, e a gente conseguiu manter esse padrão em algumas situações. O Vitinho entrou depois. Teve uma situação de ataque, onde ele poderia ter matado o jogo ali. Infelizmente, estava muito longe de mim ali, eu não consegui perceber se dava para bater de primeira ou necessariamente tinha que ter mais um corte. Mas, infelizmente, não conseguimos concluir a gol naquele lance. Diego foi uma situação de lesão. A gente não sabe até que ponto, se é lesão importante ou não, mas é um jogador que em qualquer equipe faz falta. Então, quando a gente perdeu o Diego, que é o nosso cérebro, junto com o Everton, cai um pouco essa situação da posse da bola. A gente colocou um jogador que é de velocidade, mas faltou um outro jogador, como a gente gosta de colocar para jogar. Vocês viram no jogo do Fortaleza, onde eu botei o Arrasca com o Diego e o Everton, porque é uma característica de equipe que eu gosto, onde a gente mantém mais a posse de bola. Então, hoje, por questões até de posição, a gente não tinha um outro meia que pudesse fazer essa função. O Everton ficando sobrecarregado com essa questão da posse da bola, faltava parceiros para poder dividir com o Everton essa responsabilidade. Hoje eu tenho certeza que se tivesse o Arrasca ou o Diego em campo, a gente teria um pouco mais dessa posse de bola e não faria tantas jogadas verticais como nós fizemos. Marcelo, boa noite. No último Fla-Flu do estadual, apesar do empate, o Flamengo se classificou fazendo a marcação alta desde o início até o final do jogo. Hoje tentou começar dessa forma, depois no próprio primeiro tempo baixou um pouco as linhas e depois ficou equilibrando. O que não deu tão certo hoje nessa pressão quando não tinha bola? Eu acabei de responder aqui a questão da posse. A gente, quando pensa em manter um jogo contra uma equipe contra o Fluminense, é necessário você ter o controle do jogo. É necessário você ter a bola. E a gente conseguiu, em alguns momentos, ter essa posse, mas em vários momentos da partida nós perdemos essa posse. E quando você dá a posse para ele, você tem que correr para trás. E a gente não queria correr para trás, a gente queria correr para frente. Cada vez mais adiantando nossas linhas. Mas quando você joga para frente e erra o passe, você obrigatoriamente tem que correr para trás. Então as linhas elas abaixavam mediante a forma que a gente errava o passe. Se a gente conseguisse ter o controle do jogo, conseguisse ter o volume que nós esperávamos da posse de bola, a gente fatalmente iria empurrar o Fluminense para frente. Quando a gente perde o controle do jogo
e dar a bola para eles, a gente tem que correr para trás. Então, o que não deu certo foi que nós tivemos esse pequeno volume de jogo e não tivemos o que nós esperávamos, que era essa circulação de jogo e trabalhando pelo lado oposto para poder terminar a jogada como nós pretendíamos. Boa noite, professor. Vou fechar aqui contigo, né? O jogo de hoje mostrou que a equipe do Flamengo não conseguiu aquele padrão que você vinha dando nos últimos 2 jogos. Gostaria que você falasse a respeito do que você pode melhorar nesse time para o jogo contra o CSA, até porque a equipe do Palmeiras venceu ontem, para que o Flamengo não se desgarre tanto do líder na competição. A nossa expectativa é que a gente possa fazer ajustes, mas em questão de treinamento é praticamente inviável que a gente possa fazer algo dentro do treinamento. Agora é ajuste dentro do vídeo, numa situação de conversa particular. Agora, em termos de treinamento, jogamos hoje, já tem 2 dias para o jogo de quarta-feira. Então, agora é controle de carga, controle do trabalho interno dos atletas e ajustar agora nessa parte que a gente chama ali daquele ajuste fino, para que a gente possa, na partida de quarta-feira, voltar a ter atuações como aquela que nós tivemos no jogo de sábado. Ok, gente. Obrigado.